Olá, começa agora o programa Insight, um programa da Rede São Paulo Saudável em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou vice-coordenador do comitê e nosso programa tem como tema a pesquisa e a inovação no SUS, através de pesquisadores que vêm aqui contar um pouco sobre as pesquisas que realizaram nos nossos serviços, dando assim uma devolutiva para os trabalhadores do resultado dessas pesquisas. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões, mandando perguntas para o e-mail canalprofeitura.sp.gov.br. Hoje o tema do nosso programa é o uso indevido de benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são medicamentos que entram na composição de muitos tranquilizantes, calmantes, utilizados pela nossa população, que muitas vezes faz um uso abusivo e desnecessário desses medicamentos. Quem vai conversar com a gente sobre o tema é a Ana Rosa Lins de Souza, farmacêutica e mestre em psicobiologia. Como vai, Ana Rosa? Tudo bom, bem. Ana Rosa é autora da pesquisa Contextos e Padrões para do uso indevido de benzodiazepínicos, um estudo qualitativo que foi apresentado para a obtenção do título de mestre em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A pesquisa da Ana Rosa está disponível na BVS da Secretaria Municipal de Saúde, cujo site é o http://sms.sp.bvs.br. Bom, Ana, começar por uma pergunta simples. O que são os benzodiazepínicos? Então, os benzodiazepínicos, eles são classificados como calmantes ou tranquilizantes, eles são utilizados como ansiolíticos, né, para diminuir a ansiedade, para insônia, algumas vezes também como anticonvulsivantes e como ajuda na anestesia, né? E também eles podem ser utilizados em alguns casos como relaxantes musculares. Você poderia citar alguns nomes genéricos para as pessoas reconhecerem, se reconhecem a medicação que eles tomam, que algum familiar toma? Sim, os mais comuns são o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, são os medicamentos que são mais utilizados, principalmente porque o clonazepam e o diazepam eles são utilizados, são distribuídos pela rede única, né, pelo SUS. Estão disponibilizados na rede de farmácias do SUS, né? Isso. Interessante. E quais seriam os efeitos, você falou aí dos efeitos bons deles, né? São tranquilizantes, são calmantes, relaxantes musculares, para anestesia também funciona. Uhum. E quais seriam os efeitos negativos deles, efeitos adversos? Bom, um dos principais efeitos que ele produz é justamente a incoordenação motora, a dificuldade de concentração, a perda de memória, que pode, né? Então, fatos que você deveria lembrar, você acaba esquecendo deles. E, consequentemente, conforme essa incoordenação motora, ele está muito relacionado a quedas. Então, em idosos está relacionado muito a fraturas de fêmur, de quadril, né? Por conta disso. Coordenação motora é a falta de coordenação motora. Isso, essa dificuldade. A pessoa fica como se ela tivesse... tontura, né? Tontura, exatamente. Ela tem essa... E, inclusive, pode provocar acidentes, principalmente em idosos, né? Sim, principalmente em idosos. Mas, na verdade, não só em quedas, né? Porque, às vezes, a pessoa também utiliza, ela dirige. Então, tem muitos riscos, muitos acidentes automobilísticos relacionados ao uso também desses tipos de medicamentos. Ana Rosa, você, na tua pesquisa, você trata do uso indevido, né? Uhum. O que seria o uso indevido? É o caso da pessoa ficar dependente, ou é só isso, ou algo mais? Então, para a minha pesquisa, eu classifiquei como uso indevido por conta do tempo de utilização. Porque, na verdade, esses medicamentos, eles deveriam ser utilizados por pouco tempo, no caso de insônia e ansiedade. Então, deveria ser até 4, no máximo 6 semanas, né? Porque, geralmente, eles são utilizados com antidepressivos, mas é só até os antidepressivos começarem a ter o efeito deles, então, você utiliza ele por pouco tempo. Nesse caso de insônia e ansiedade, tá?
que essa foi a minha pesquisa. Então, a gente classificou como esse uso indevido um tempo maior que 4 a 6 semanas. Então, pessoas que utilizavam por um tempo muito maior que isso, por um período prolongado, a gente classificou como uso indevido. Mas também classificamos como uso indevido pessoas que utilizavam sem a prescrição, né? Eles conseguiam medicamento, mas sem a prescrição, ou elas tinham a prescrição, mas não tinham acompanhamento médico. Então, assim, o que seria esse acompanhamento médico? Ela ia até o médico, ela tem um médico que prescreve, que dá atenção, que faz aquele acompanhamento. Muitas vezes as usuárias acabam adquirindo esse medicamento, essas receitas, por familiares que trabalham dentro de alguma unidade, um hospital, e tem acesso a um médico que tem essa prescrição. Então, a irmã consegue para ela, ela acaba tendo ela consegue a prescrição para comprar. Então, foi nesse sentido que eu classifiquei como uso indevido desses calmantes. Então, quer dizer que um uso a partir de 1 mês ou de 6 semanas, desde que sem acompanhamento médico, já é considerado um uso indevido. Sim, mas aí, sem acompanhamento médico, não precisa nem ser 6 semanas. O fato de você estar utilizando sem acompanhamento médico já é considerado como uso indevido. Ou uma coisa ou outra, então. Ou 6 semanas, né, mais de 6 semanas ou de utilização. Prescrição médica. Com prescrição. Mesmo com prescrição acima de 6 semanas, 4 a 6 semanas mais ou menos, para insônia ou ansiedade. Porque, por exemplo, quando você utiliza como anticonvulsivante, o tratamento ele é mais prolongado mesmo. Tá? Mas para insônia e ansiedade, a gente classifica que seria esse um uso indevido por mais de 4 semanas. Então, se a mulher fizesse utilização num desses 3 casos, a gente considerava como uso indevido. Mesmo que ela tivesse acompanhamento médico, por mais de 6 semanas a gente já considera. A literatura já considera, né, estudiosos, pesquisadores. Entendi. Ana Rosa, e fala para mim, o que diz a portaria 344 de 1998 a respeito dos benzodiazepínicos? Então, essa portaria, ela é da Anvisa e ela que regulamenta a comercialização, né, desses produtos. Então, venda, controle de medicamentos que a gente considera como psicotrópicos e outras substâncias. Então, ela comercializa. Então, a portaria 344/98, em relação a esses tipos de calmantes, os benzodiazepínicos, ela diz que você só pode comercializar esses medicamentos usando aquele talonáriozinho azul, que a gente classifica como classe B. Então, só com esse talonário, que tem uma numeração, uma série, então ele é produzido por uma numeração. Tá? Então, o médico ele tem como pegar esse talonário, mas ele pode prescrever. Então, é tudo controlado, desde a produção desse talonário até o quanto que vai ser vendido. Então, a portaria 344 fiscaliza isso, justamente, o quanto que está sendo vendido, de que forma, né, como que pode. Então, para a aquisição desses medicamentos, você precisa ter esse talonário azul. E a grande preocupação nesse caso, desse controle todo, é pela dependência que esse remédio pode trazer? Sim, principalmente a dependência. Ele é um fármaco, né, um medicamento que ele causa dependência. Tem até a gente falar, né, que ele tem a tarja preta, justamente que já é uma regulamentação da própria Anvisa, que esses medicamentos que causam dependência, ela tem que ter essa tarja preta para alertar, porque quando o usuário ele vê, ele já fica um pouco mais, já vai ter um pouco mais de atenção em relação a esses medicamentos. Então, sim, principalmente por conta da dependência, que tem que ter essa fiscalização, esse controle. Ana, será que não existe uma prescrição abusiva desse remédio pelos médicos também? Dá para a gente falar isso ou não? A gente pode até falar por conta de pesquisas que tem, né, que já foram realizadas, que a maioria das prescrições, né, que foram feitas, por exemplo, em Diadema, eles avaliaram prescrições e viram que a maior parte, até mais da metade das prescrições que tinham eram por conta dos psicotrópicos dessa classe de medicamentos, né, que eram os benzodiazepínicos. Okay. Então, assim, tem um consumo, né, a gente pode dizer que tem um consumo exagerado desses medicamentos, talvez até tenha uma prescrição exagerada desses medicamentos, mas muito por conta também
da forma como a gente acaba tendo essa medicalização, né, da saúde. Então, assim, as mulheres, elas buscam isso, elas querem esses medicamentos. E os médicos acabam prescrevendo também. Então, a gente acaba tendo uma Como contradição. se as mulheres, você, no caso, a gente está falando sempre de mulheres porque a pesquisa da Ana Rosa focaliza nas mulheres, né? Isso, exatamente. Elas, ao se tornarem independentes, elas conseguem meios de burlar esse controle através da sedução de um médico, né? Talvez uma coisa desse jeito. Exatamente. O médico talvez não dê a devida importância à comunicação do paciente, à informação dos efeitos prejudiciais, né? Então aí acaba tendo uma soma de fatores, né? Mais ou menos Que isso. contribui, exatamente. As mulheres, elas querem utilizar, alguns médicos, eles não percebem que traz algum dano. Alguns percebem, né? Não vamos generalizar, né? Mas elas acabam tendo meios de conseguir essa prescrição. Se um médico não dá, ela vai em outro. Então, ela acaba conseguindo essa prescrição. Entendi. Ana, fala pra mim, por que a pesquisa resolveu focar nesse público, o público feminino? Então, porque assim, a minha pesquisa, ela foi feita com mulheres de 18 a 60 anos. Geralmente as pesquisas que são feitas com, né, esse tipo de medicamento, com os calmantes, eles são feitos com idosos. E aí entra ou justamente aquela parte de coordenação motora, então são os danos, né, que podem ocasionar, ou às vezes é uma intoxicação, então às vezes idosos têm que usar uma dosagem um pouco menor, então, ou eles utilizam muitos medicamentos, acaba tendo uma interação medicamentosa. Eu quis focar esse público justamente para entender porque como que está esse uso, né? Não é, por exemplo, quando você busca idosos, você sabe que você tem que ir no centro de convivências para idosos. Nesse caso, as mulheres, elas estão na sociedade, elas não estão em grupos específicos que você consegue encontrá-las. Então, eu resolvi fazer entrevista com elas porque as mulheres é um público que utiliza mais do que os homens. Certo. E aí eu queria saber como que estava esse uso entre essas mulheres de 18 a 60. Porque se eu pegasse menores de 18, a gente acaba entrando num outro aspecto que é mais adolescente, então a gente não sabe como que eles fazem esse uso. Isso teria que ter concordância dos pais. Então, 18 a 60 é uma faixa que não tem muitos estudos, né, relacionado a isso, a essa parte do que se elas sentem que tem prejuízos, se elas acham que elas são dependentes. Então, a gente resolveu pegar as mulheres porque é um público que mais utiliza e é uma faixa que não é muito pesquisada ainda, que não tem muita pesquisa. Muito bem. E como é que foi feita essa seleção dessas usuárias? Como é que você encontrou essas usuárias? A gente utiliza uma técnica, né, que às vezes você vai em alguma, por exemplo, unidade básica de saúde, que a gente sabe que encontra mulheres lá, pergunta para os psiquiatras, né, pergunta para as pessoas ali se ele conhece alguém, se ele pode indicar. Então, uma pessoa indica a outra. Então, eu fui em centro de convivências para mulheres, que é onde tem bastante, né? Tem as mulheres ali, então elas utilizam, são poucas, a gente acaba achando em algum meio. Foi no SECO da prefeitura, foi isso? Não, eu fui no Centro de Cidadania da Mulher, ali de Santo Amaro, e fui aqui perto da Unifesp, Casa Eliane de Gramont. Certo. Eu fui em Naranon, né, que são grupos de autoajudas, Narcóticos Anônimos. Eu fui em grupos vigilantes do peso. Eu tinha que buscar mulheres. Você saiu procurando em qualquer lugar que você tinha notícia que tinha uma mulher usuária de benzodiazepina, você apareceu lá. Isso. Aí você pergunta para suas vizinhas, amigas, e a gente vai tentando encontrar. Porque não é um grupo muito fácil de ser encontrado. Às vezes ela tem receio de falar que utiliza, às vezes a vizinha não sabe, vergonha de falar que utiliza esses medicamentos, às vezes tem uma dificuldade de acesso. Então, não é, por exemplo, quando você faz uma pesquisa com usuários de drogas, que você já sabe onde você pode procurar, né? Então, elas estão inseridas, misturadas na sociedade mesmo.
Para você que começou a assistir o canal profissional agora, meu nome é Luiz Gracindo, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e a Rede São Paulo Saudável. E hoje estamos recebendo a farmacêutica Ana Rosa Lins de Souza, mestre em psicobiologia pela Unifesp, que defendeu recentemente a dissertação Contextos e Padrões do Uso Indevido de Benzodiazepínicos, um estudo qualitativo. Ana, voltando às nossas mulheres, qual foi o resultado da pesquisa? O que é que elas conheciam a respeito dos riscos desses medicamentos calmantes? Então, quando a gente fala em riscos, a gente pode dizer justamente sobre se ela sabia que ela podia beber e usar a medicação, se ela podia dirigir, né, com a utilização da medicação, se causava dependência. Então, assim, poucas sabiam desses riscos que estavam ocorrendo. Ou que ela poderia ter uma perda de memória, né, que são, ou essa dificuldade de concentração. Então, poucas tinham essa percepção que elas poderiam ter esses riscos. Não foram muitas. Elas não relatavam que os médicos davam essas orientações durante a consulta médica? Não, poucas. Poucas têm essa orientação. Poucas têm. Por exemplo, elas poderiam ter as principais orientações que elas acabam tendo é que ela não pode beber. Essa é uma orientação que quase todos os médicos eles dão. Mas mesmo assim ainda tinha algumas que não tinham tido essa orientação. Mas que tivessem as 3 orientações, que era que causava dependência, que ela não podia dirigir e não podia beber com a utilização do medicamento, poucos foram os médicos que deram essa orientação. Poucos. E sobre o local de dispensação da medicação. Pode ser uma farmácia, pode ser a farmáciazinha lá da Unidade Básica de Saúde. Essa orientação era dada? Houve referências a respeito disso? Olha, uma entrevistada, entrevistei 33 mulheres. Uma entrevistada relatou que teve alguma orientação, mas a orientação foi se ela sabia como que tomava, de que forma que se era tomar com alimento ou com água, como que ia ser. Mas a orientação mesmo dos efeitos que poderiam causar, ela não teve, nenhuma mulher teve essa orientação quando ela teve dispensação, né, quando ela comprou. Nossa, então temos aí um grande problema. Porque eu sou médico também, né, Ana? Então eu fico imaginando que é que meus colegas talvez achem que todo mundo já sabe disso. É uma medicação tão comum, né? E às vezes falta isso, justamente a pessoa lembrar de contar os riscos, né? Eu acredito que fala só que vicia. E isso não entra no ouvido da mulher e sai pelo outro, porque ela já está dependente. Você dizer para um dependente que essa medicação vicia, né? Então, na verdade, assim, o que a gente acaba escutando que, por exemplo, eu sou farmacêutica, então como farmacêutica, a gente acaba falando, mas isso tem que ser orientação do médico, o médico deu orientação. O enfermeiro que vai dispensar, porque às vezes na unidade básica é o enfermeiro que dispensa. Ah, mas o enfermeiro vai pensar, mas o médico também já deu orientação. Na verdade, quem está dispensando tem que ter esse cuidado de informar e orientar esse paciente que pode causar. Mas, ao mesmo tempo, como médico, muitos médicos eles pensam que se você falar para a paciente que causa dependência, ela não vai nem utilizar. Mesmo sabendo, porque assim, querendo ou não, há usuários, né, as pessoas, elas acreditam no que o médico está falando. Se o médico não falou causa dependência, por mais que esteja escrito, ela acha que ela pode utilizar, porque ela está sob acompanhamento do médico. A partir do momento que o médico está relatando pode causar dependência, ela já fica com um pouco de receio. E há alguns casos que realmente é necessário que se utilizem esses medicamentos, mas como eu falei, até 6 semanas, né, para caso de insônia e ansiedade. Então dá para o médico ter um acompanhamento, né, em relação a isso. Então aí são vários fatores, né, que estão levando a essa falta de informação. Sim. Por um lado, os médicos que talvez subestimem a importância de dar essas informações para o usuário de benzodiazepínico, que não pode beber, que não pode dirigir, que é uma medicação que pode provocar dependência, pode provocar problemas de memória, né? E por outro lado,
os enfermeiros, farmacêuticos, os outros profissionais que compõem o cuidado desse paciente também às vezes acham que isso não é o seu papel, também tá dando essa orientação. Sim. E aí acaba que o resultado final é que as pessoas não estão sendo orientadas. Exatamente. Puxa vida. Não adequadamente. E, Ana, o controle dessas prescrições, ele é falho? Que estratégias que essas mulheres que você entrevistou usaram para burlar essa exigência, esse controle? Tá. Na minha pesquisa, eu encontrei 2 usuárias que elas utilizavam sem acompanhamento médico, porém, elas não utilizavam receita falsificada, elas arrumavam de amigos. Então, dos familiares, por exemplo, uma pessoa conseguia com a mãe, a outra conseguia com o amigo que trabalhava no hospital e ele tinha esse acesso. Na minha entrevista, eu não encontrei nenhuma mulher que tivesse esse uso, que falsificasse receita. Mas tem, sim, estudos que relatam que tem essa falsificação. Então, de que forma? Você pode pegar o talão e você vai numa gráfica e consegue, né? Dependendo da gráfica, você consegue fazer uma reprodução. Então, como que você percebe? A numeração, ela estava repetida. Eles foram observar e tinham médicos que já estavam falecidos. Então, eles arrumam de alguma forma, né? Uma forma de burlar isso. Mas na minha pesquisa eu não consegui, mas a literatura ela fala bastante. As pessoas, inclusive da sua pesquisa, elas obtinham a prescrição do próprio médico. Sim, sim. Mesmo que muitas vezes o que acontece, não necessariamente elas vão à consulta, mas elas ligam para o médico e falam, olha, eu vou passar e pegar a receita. E passam em consulta a cada 3 meses, mas pega a receita todos os meses, por exemplo. Ou a cada 6 meses uma consulta e a cada 3 meses eles pegam a receita. Então, eles nem têm um contato com o médico para saber se está tudo certo ou não, né? Ana, é fato que as mulheres são um grupo mais propício para o uso de benzodiazepínicos, de calmantes? Sim. Sim. Pelo menos tem mais utilização. Pelo menos tem essa, estatisticamente, sim. Eu acho que muito por conta do papel que ela tem que desempenhar na sociedade. Então, os calmantes, eles vêm como uma boa forma para você lidar com os problemas. Não a melhor forma, mas uma forma que elas acabam encontrando. Porque, querendo ou não, as mulheres agora elas têm que trabalhar fora, né? Assim, então, ela tem uma responsabilidade muito grande com... A dupla jornada, tripla jornada, né? Exatamente. E não é só isso, a sociedade exige que você seja uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa companheira, uma boa colega de trabalho. Uma boa amante também. Amante eu não sei, né? mas uma boa colega, né? Uhum. Você tem que estar sempre muito bem, você tem que estar produzindo muito bem. Então eu percebo que as mulheres, elas entrando no mercado de trabalho, ela tem muito mais pressão que tudo esteja bem. Porque, querendo ou não, a mulher ela tem esse papel, né, de acolhedora, ela tem o papel de manter tudo muito bem. Né? Em conflitos, ela que está ali, sempre mediando. Então, acaba tendo uma pressão muito grande. Pelo menos nas minhas entrevistas, o que eu observei, que o principal fator que fizeram elas utilizarem, por incrível que pareça, eram relacionados a estresse no trabalho. Muitos. Então, você tem que dar conta. Então, você não dorme. Mas você precisa estar bem no dia seguinte para poder conseguir dar o seu melhor. Então, você acaba, em vez de buscar uma solução para o que está te estressando, para como você está lidando com a sua vida, como a sociedade acaba, né, exigindo tudo isso da mulher, você busca um medicamento que é muito mais fácil. É muito mais fácil, muito melhor. Porque você toma um remédio e dorme. Acabou o problema. Dia seguinte eu estou bem para continuar. Mas nesse grupo, alguma dessas mulheres identificou prejuízo no uso do benzodiazepínico? Poucas mulheres. Poucas. 14 mulheres conseguiram identificar que elas tinham um prejuízo. Que elas tinham, por exemplo, algumas relatavam, eu sei que eu acordo à noite, eu tenho essa incoordenação, uma vez eu já caí da escada, eu bato o pé na mesinha, uma vez eu caí em cima da mesinha de vidro, ou eu sei que eu estou tendo problemas de memória,
Às vezes elas não conseguem identificar se é a falta de memória por conta do medicamento ou se é por conta dos problemas estressantes que ela acaba vivenciando. Mas ela relata. Mas mesmo tendo essa percepção, elas acham que elas querem continuar utilizando. A dependência também. Algumas conseguem observar, perceber que elas são dependentes, mas elas falam, mas eu prefiro continuar utilizando. Né? Risco-benefício. Elas falam, eu sei que eu tenho, eu sei que eu sou, eu sei que eu tenho prejuízo, mas no momento que eu estou, eu ainda preciso desse medicamento. Elas relatam muito. Um problema difícil de se tratar, né? Sim. Porque as pessoas não identificam como problema. Exatamente. Diante disso, Ana, que dica você daria para o trabalhador de saúde que está assistindo a gente aqui no canal profissional? Que dica você daria para abordar essa situação dessas mulheres que estão fazendo uso indevido de tranquilizantes? Olha, eu acho que a gente, como profissional, nós temos que estar sempre informando, orientando, né? Observando esse uso, questionando como que está sendo, perguntando se ela está tendo alguns sintomas, alguns sinais, né? Como que ela está, o que ela está percebendo, se ela está tendo algum prejuízo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com outros profissionais, né? Uma multidisciplinaridade realmente, para conseguir contribuir com o trabalho do outro, né? Para poder identificar. Então, assim, a gente não pode simplesmente colocar só, falar, olha, é um médico, ou, olha, não teve orientação em relação ao farmacêutico, ou quem dispensou o enfermeiro, mas eu acho que a gente tem que justamente orientar e informar, né, com profissionais de saúde, mesmo que cause dependência, ela tem o direito de saber que isso causa dependência, que pode trazer um problema, mas que o tratamento vai ser por um período curto, mas ser bem orientado. Então, você pode orientar, causa dependência, mas oriente também dos benefícios e dos riscos. Não deixe essa mulher sem essa orientação, ela tem o direito de saber, né, do que ela está tomando, o que está acontecendo. E a gente tem essa função como profissional de saúde. E dar alternativas, né, Ana Rosa? Porque também Sim. não é a única possibilidade para a pessoa que está sofrendo de insônia, sofrendo de ansiedade. Às vezes tem uma depressão velada que não está sendo tratada aí também. Né? Então, observar melhor essa mulher, não apenas fazer essa coisa de queixa-conduta. Né? Pediu a receita, está aqui sua receita. Não, vamos conversar, perguntar, tematizar com ela que tipo de problema que ela está passando e como o serviço pode ajudar ela de uma melhor forma do que estar simplesmente dando essa resposta que é a mais simples, né? Medicalizando, que né? É medicalizar a situação. Exatamente. Muito bem, Ana. E fala para mim, a pesquisa vai ter continuidade? Então, pelo menos da minha pesquisa, tem outro trabalho que nós estamos fazendo, que é justamente entrevistar as usuárias e entrevistar os profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, para saber o que eles pensam desse uso prolongado, o que eles acham, quais alternativas eles pensam que poderia ser dada a essas mulheres para que isso não ocorra, né? Tem outro projeto também que está ocorrendo, né, pela própria Unifesp, que é como se fosse uma meditação breve, vai. Então, assim, são práticas de meditação, duram 8 semanas e são para mulheres justamente que estão fazendo uso de benzodiazepínicos. Para quê? Para que tenha essa interrupção do uso. Então, se elas já utilizam e elas querem parar, então é uma forma, porque a gente percebe que são mulheres muito ansiosas. Então, tentar descobrir se com essa prática nos Estados Unidos, pelo menos, ela tem tido ótimos resultados, né? E agora nós estamos testando aqui no Brasil para ver se essa prática ela consegue fazer com que essa mulher, pelo menos, pare de utilizar esses medicamentos. A partir de práticas. Então, eu, pelo menos na minha pesquisa, observei que isso são bons fatores para que ela não comece porque ela pare. Então, prática de exercícios, prática de meditação, relaxamento, atividades, né? Oferecer outro tipo de atividade que seja melhor do que a medicação. Sim, tanto para iniciar a medicação, antes de iniciar a medicação, quanto para interrupção, quanto para parada dessa medicação.
Muito bem, Ana. Foi muito bom. Mas estamos encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a Ana Rosa Lins de Souza, farmacêutica e mestre em psicobiologia, que falou com a gente sobre o uso abusivo de tranquilizantes. O resultado da pesquisa da Ana Rosa, de novo, está em www.sms.sp.bvs.br, no site da Biblioteca Virtual de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, que vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui pelo canal profissional. Essa TV que é feita para você e por você.